Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 4. E hoje a gente vai dar continuidade a uma das principais operações matemáticas, se não a mais importante de todas, aquela que requer, professor, trabalhar tanto com número positivo quanto com número negativo. Eu estou falando da operação com números inteiros. Cabe aí a você recordar que para trabalhar agora com número negativo, nós passamos a ser, vou repetir bem devagarzinho para vocês, nós passamos a ser obrigados, professor, obrigados a realizar o famoso jogo de sinal. Você já pegou a ideia lá? Já entendeu direitinho como é que funciona? Tanto para somar quanto para subtrair. De hoje em diante, você sempre que necessitar realizar tanto adição quanto subtração, professor, tem que fazer jogo de sinal? Tem que fazer jogo de sinal. Como foi que nós apresentamos para vocês a memorização desse jogo de sinal? Recorda ainda? Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa revisão. Está aí na telinha de vocês, números inteiros, adição e subtração, revisão do que foi abordado na nossa última aula, conteúdo na tela. E o objetivo, professor, na realidade, reconhecer quando que um número é inteiro. Isso aí eu acho que vocês já reconheceram. Professor, número positivo, número negativo e o zero. E saber operacionalizar com esses números para resolver o que, professor? Muitas e muitas situações, problemas. Prof, vamos lá, está iniciando, professor. E para a gente iniciar operações com números inteiros, nada mais, nada menos do que iniciarmos com o jogo de sinal. Além do jogo de sinal, a gente operacionaliza alguns exemplos e você, na nossa aula, já sabe como é que a gente orienta o processamento aí da aula, né, professor? A gente pega, chega na questão, aperta o pause, resolve, professor, terminou, aperta o play e acompanha a resolução, para ver se vocês já estão antenados, para ver se vocês já estão conseguindo fazer, professor, e resolver questões relacionadas a números inteiros. Jogo de sinal, recorda comigo. Professor, o senhor disse que a gente vai analisar os pares desses números. Então, vai ter hora, professor, que um número é positivo e o outro também é positivo, que a gente diz mais com mais dá mais. Professor, vai ter hora que um número é positivo e o outro é negativo, professor. Mais com menos, professor, dá exatamente menos, professor. Prof, e se for o contrário, menos com mais? Professor, menos com mais dá menos. E se for menos com menos, esse último aqui é que alguns acabam se confundindo. Menos com menos, professor, menos com menos dá mais. Professor, diga uma coisa, eu acabo me atrapalhando, é muita coisa. Como é que eu memorizo esse jogo de sinal para mim não me atrapalhar? Gente, presta atenção. Aqui vai haver hora que os números que vocês vão estar operacionalizando, eles vão ter o mesmo sinal ou eles vão ter sinais diferentes. Olha só, se os números que você estiver operacionalizando tiver o mesmo sinal, professor, mesmo sinal dá mais, professor. Ó, mesmo sinal dá mais. Entendeu? Se os dois forem positivos, dá mais. Se os dois forem negativos, também dá mais. Então, repete comigo. Sinais iguais dá mais, professor, e sinais diferentes dá menos. Repete de novo. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Beleza, até aí eu acho que todo mundo memorizou. Mas como é que vai funcionar esse jogo de sinal? Esses sinais iguais dá mais, esses sinais diferentes dá menos, estão querendo me dizer o quê, professor? Que a resposta é positiva, que a resposta é negativa? Não. O jogo de sinal, para a adição e para a subtração, serve apenas para te dizer se você vai somar ou se você vai subtrair esses números. Então, se os sinais dos números envolvidos na tua operação, professor, forem sinais iguais, significa dizer que você vai somar esses dois números. Se os sinais forem diferentes, quer dizer que tu vai subtrair esses dois números. Agora, quanto ao meu resultado, aí é outra coisa. Quanto ao meu resultado ser positivo ou ser negativo, professor, é bem simples. Você vai olhar os números envolvidos na tua operação e tu vai conservar o sinal do maior. Entendeu mais ou menos? Espera aí, professor, me dá exemplos para mim estar entendendo isso direitinho. Se eu pedir para você fazer algumas contas comigo aqui,
Eu quero que você observe, professor, se os sinais dos números envolvidos são iguais ou são diferentes. Só isso que você vai ter que ter o cuidado. Olha lá, professor, sinais iguais ou diferentes? Professor, para mim, no olho, eles têm sinais diferentes. Lembrando que quando o número ele é positivo, eu não preciso escrever o mais. Ou seja, eu poderia colocar a conta desse jeito aqui para você, ó. Poderia apagar aqui, ó. Poderia ser desse jeitinho que você está visualizando aí, ó. Só 4, sem sinal na frente. Quando eu digo sem sinal na frente, sem eu visualizar um sinal na frente. Se você não vê um sinal na frente do número, professor, é porque o sinal que está lá, professor, ele é um sinal de mais. Beleza? Lembrou desse detalhe também. Então, faz-se o jogo de sinal. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes, professor, é diferente aí, dá menos. O que isso quer dizer? Que você vai subtrair esses dois valores. Se você subtrair 4 de 2, dá 2, professor. Só que o 2 que você encontrou tem que ser analisado quanto a ele ser positivo, quanto a ele ser negativo. Professor, como é que a gente vai saber? Eu sei que subtrai aqui, professor, porque o senhor está analisando sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai, professor. Subtrai e conserva o sinal do maior. Ah, professor, qual é o maior dos dois no olho? Eu até te dou uma dica. É como se você pegasse, se você estiver escrevendo na folha do teu caderno, você cobrisse os sinais do 4 e do 2 lá com os dedinhos, tá? Aí você olha para o 4, olha para o 2. Quem é o maior? É o 4. Aí você levanta o dedinho do sinal do 4. Professor, a resposta vai dar mais. Ou seja, ali vai ser mais 2, professor. Por que vai ser mais 2? Porque após você realizar ou a adição ou a subtração, você sempre conserva o sinal do maior. Vocês entenderam? Certeza? Beleza, professor. Vamos continuar então. Mais alguns exemplos. Menos 1, menos 1. Professor, eu subtraio? Não. Lembra lá. Sempre que eu necessitar realizar uma operação de adição ou de subtração, lembra que agora você passa a ser obrigado a realizar jogo de sinal. Como foi que eu pedi que vocês aprendessem o jogo de sinal? Professor, sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Professor, os sinais aqui são iguais. É menos, é menos. Ou seja, são sinais iguais. Sinais iguais dá mais. O que quer dizer isso, professor? Que você vai somar, professor, esses dois números. Professor, se eu somar, vai dar 2. Só que vai dar 2 positivo ou vai dar 2 negativo? Professor, se o senhor somou, fica positivo. Não. Conserva sempre o sinal do maior. Professor, mas os dois ali é 1. Quem é o maior? Tanto faz. Até porque os dois têm o mesmo sinal. Então, a resposta ali, professor, vai dar 2 negativo. Pegou a ideia? Certeza. Pô, vamos que vamos, professor. Mais uma. Menos 6 mais 2. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, você tem que somar ou você tem que subtrair? Professor, nós temos que subtrair, sinais diferentes. Se eu subtrair 6 de 2, vai dar 4. Agora, vai dar 4 positivo ou vai dar 4 negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Vai dar, professor, 4 negativo, porque eu vou conservar o sinal do 6. Tá pegando a ideia? Beleza. Qualquer coisa você volta, professor, assiste de novo, volta, assiste de novo e vai observando os comentários, tá? E as observações que nós estamos realizando em cima de cada uma dessas operações. Olha mais uma aí, professor. Mais 2 mais 5. Sinais iguais ou diferentes? Você já tem que pensar desse jeito. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Se os sinais são iguais, soma ou subtrai? Soma, professor. 2 com 5 vai dar 7. Mas vai dar 7 positivo ou 7 negativo? Conserva o sinal do maior. No olho, o maior é o 5. 5 é positivo, então vai dar 7 positivo. Mais uma, professor, vamos nós. Menos 7, menos 8. Vou somar ou vou subtrair esse 7 desse 8? Prof, quando a gente olha assim por impulso, a gente acaba achando menos 7 menos 8
Professor, subtrair? Não. Menos com menos, professor. Sinais iguais, dá mais. Quer dizer que eu vou somar. Se eu somar 7 com 8, professor, dá 15. Mas vai dar 15 positivo ou 15 negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Vai dar 15 negativo. Conseguiu entender? Prof, mais uma para a gente fechar. Mais 2 menos 9. Sinais iguais ou diferentes? Professor, tipo assim, sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos. Quer dizer que nós vamos subtrair o 2 do 9, que vai dar 7. Só que dá 7 positivo ou 7 negativo? Professor, dá negativo. Por quê? Conserva o sinal do maior. Eu vou repetir o sinal do 9. Ah, professor, então, peraí. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Toda vez, de hoje em diante, em qualquer assunto da matemática, que eu necessitar fazer uma adição ou uma subtração com números inteiros, professor, antes eu tenho que verificar se eu vou ter que somar ou se eu vou ter que subtrair, não é verdade? E para isso, nós temos que realizar o jogo de sinal. Qual foi a orientação que foi dada para que vocês memorizassem, não decorassem, o jogo de sinal? A orientação foi a seguinte: sempre que você analisar os sinais de cada número, você pergunta para você mesmo, os números que eu estou tentando fazer a conta aqui, têm sinais iguais ou têm sinais diferentes? Se tiverem sinais iguais, que é mais e mais, ou menos e menos, sinais iguais, dá mais. Quer dizer que você vai somar e, após somar, conservar o sinal do maior. Se os sinais forem diferentes, dá menos. Quer dizer que você vai subtrair e, na resposta, conservar o sinal do maior. Certeza que estão entendendo? Cara, só dá certo a gente treinando. O que a gente tem que saber, além da própria operação de adição e subtração? Dentro do estudo dos números inteiros, nós temos que aprender a comparar esses números. Saber quando que um número é maior do que o outro, porque existem relações no nosso cotidiano que dependem dessas definições, principalmente quando nós falamos de temperatura, professor. Professor, principalmente quando é lá para o sul do país, né, que fica muito frio. Quando o cara disse que está muito frio, tu disse que a temperatura está abaixo de zero. Quando a temperatura está abaixo de zero, professor, a gente disse que a temperatura está negativa. Então, quais foram as observações que foram dadas? Cara, se eu for comparar, professor, números inteiros, a gente colocou 3 observações para vocês. Primeira observação. Um número negativo, professor, ou melhor, um número positivo, preste atenção. Um número positivo é sempre maior do que qualquer número negativo. Um número positivo é sempre maior do que qualquer número negativo. Segunda observação, professor, o zero, ele não é nem positivo nem negativo, mas este zero, ele é sempre maior do que qualquer número negativo. Professor, de boa. Que mais que eu tenho que lembrar? Cara, se você for comparar 2 números negativos, aí aqui se atrapalha um pouquinho. Como é que eu faço para saber qual número negativo é o maior? Gente, o número negativo, quando você compara 2 números negativos, o maior é aquele que mais se aproxima do zero, é o que está mais próximo do zero. Então, peraí, para a gente trabalhar com esse tipo de comparação, principalmente relacionados a número negativo, é interessante que você lembre daquela reta que a gente apresentou, só que aqui não ficou reto não. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta. Pronto, ficou marromeno, professor. Ainda não está do jeito que eu queria. Vai servir. Está aqui a nossa reta, professor. Olha só. Nessa reta numérica, a gente considera aqui, professor, o zero, que seria o divisor, professor, da parte positiva e da parte negativa. Então, você vai ter aqui, professor, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e aí vai, ao infinito e além. Lembrou? Só que você tem, à esquerda do zero, vocês têm os números negativos. Você vai ter aqui o menos 1, você vai ter o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, e aí vai. O que a gente percebe?
que o menos 2 ele está mais perto do zero do que o menos 5, não é verdade? O menos 2 ele está mais próximo do zero do que o menos 5. Então, se eu comparasse com vocês o menos 2 com o menos 5, qual desses dois números que eu acabei de circular é o maior? Professor, o maior é o menos 2. O menos 2 ele é maior do que o menos 5. Por quê? Porque ele está mais perto do zero. Ele está mais à direita da reta. Você entendeu? Então, quanto mais eu me afasto do zero, à esquerda, menor o número será. Então, se o cara perguntasse quem é maior, menos 1 ou menos 100? Se eu perguntasse para você, menos 1 ou menos 100? Quem é o maior, professor? O maior é o menos 1. Por quê, professor? Ele se aproxima mais do zero. O menos 100 está mais afastado. E os positivos, professor? Quando eu comparar dois números positivos? Não, dois números positivos, o maior é o maior. Como assim, professor? 5 e 3, quem ganha? 5. 7 e 9, quem ganha? 9. Professor, não precisa eu perder muito tempo com isso. Agora, quando eu comparo um positivo com um negativo, o positivo ganha. Quando eu comparo o zero com o negativo, o zero ganha. E, professor, quando eu comparo dois negativos, aí nesse caso eu tenho que ver dos negativos qual deles se aproxima do zero. Pegou a ideia? Então, vamos lá. Maior, menor. Professor, tem aluno que diz assim para mim, professor, me atrapalha aí com esse sinal aí. Quanto que é maior? Quanto que é... Oxe, eu quero... É aqui. Quanto que é maior, quanto que é menor? Professor, estava tentando apagar, estava passando o slide. Professor, diz uma coisa aí. Maior, você parece um Vzinho deitado, não é? Quando a boquinha estiver aberta para o número, ele é maior, professor. Então, vamos completar aqui comigo. Dá o pause aí, tenta fazer sozinho. Depois tu aperta o play e vê se tu acertou. Aqui 0 e 1. Quem é o maior, professor? É 1. Olha só como foi que eu botei o símbolo. Eu botei a boquinha aberta para o 1, ó. Eu boto a boquinha aberta, mano, ficou 0, é menor que 1. Na letra B, professor, 17 positivo, 17 negativo. Professor, o número positivo ganha. 17 é maior que o menos 17. É só tu lembrar que a boquinha vai ficar aberta para o lado do maior. Professor, letra C, tu tem dois números negativos. Qual deles é o maior? Não vai te prender como é que diz lá, não vai julgar o livro pela capa. Professor, 20 é maior. Pior que não, professor. O 20 negativo, ele está mais afastado do zero. O menos 1, professor, está coladinho no zero. Então, o menos 1 aqui, ó, ele é maior do que o menos 20. Tá entendendo? Professor, letra D tá fácil. Positivo com negativo, quem ganha é o positivo. Letra E também, o zero ganha de qualquer negativo, professor. Letra F, zero ganha maior do que qualquer número negativo. De novo, letra G, eu tenho dois números negativos. Qual deles é o maior? É o menos 14 ou é o menos 61? Professor, o maior é o menos 14, professor. Por quê, professor? Porque ele está mais próximo do zero. Vê se você entendeu. Você coloca, professor, se eu colocar aqui, professor, desse jeitinho, ó, aqui a boquinha está aberta, ó, tá vendo? Tem gente que diz que confunde. Eu gosto de explicar, tem gente que faz um 4, um 7. Eu gosto de dizer assim, professor, desse lado aqui, ó, está no amarelo, pronto. Ó, desse lado aqui a boquinha está aberta, ó, professor. Aqui está aberto, não está? Do outro lado está fechado. Então, quem tiver desse lado aqui, professor, é o maior, professor. O cara que tiver do lado da boquinha aberta é o maior, entendeu? E quem tiver do lado da boquinha fechada é o menor. Então, como é que eu leio? Eu leio o número daqui é maior que o número daqui. Entendeu? Se fosse o contrário, professor, aí o menor ficava do lado de lá. Vê se você entendeu. Essa última aqui. Quem é o maior? Minha gente, eu quero botar a caneta e eu estou passando o slide. O maior, professor, é o menos 26. Olha, a boquinha vai ficar aberta para o menos 26. O menos 26 é maior que o menos 95. Por que o menos 95 está longe do zero, professor? Está bem à esquerda do zero. Lembrou a comparação?
todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. O zero é maior do que qualquer número negativo. E quando comparamos dois números negativos, o maior é aquele que estiver mais próximo do zero. Lembrou? Prof, vamos nós ainda. Continua. Vamos lá. Aqui ele quer apenas que nós representemos, professor, por um número inteiro, as seguintes proposições. Prof, ele disse que quer saber qual é o saldo obtido por um crédito de R$20. Como é que eu represento o crédito? Essa palavrinha crédito, ela te lembra algo positivo ou negativo? Professor, é positivo. O senhor tem um crédito de 20 e o senhor tem logo em seguida um débito. Professor, débito é negativo, menos 30. Quanto é que vai dar a conta depois que você... É como se você tivesse ganhado 20 e perdido 30. Entendeu? Prof, é só fazer a conta do 20 com 30. Só que temos que ter o cuidado com o jogo de sinal. Sinais iguais ou diferentes ali, professor? Sinais diferentes. Quer dizer que eu vou subtrair, professor? Vai dar 10. Só que vai dar 10 positivo ou negativo, professor? Negativo, porque eu conservo o sinal do maior. Então, ele quer que a gente represente a resposta com um número inteiro com o sinal que representa, seja ele positivo ou negativo. O professor está aqui, ó. Esse aqui, professor, é o saldo após um crédito de 20 e um débito de 30. Ou seja, ele está com saldo negativo, professor. Ele tem aqui o resultado, professor, deu um saldo negativo. Letra B. O saldo obtido por um débito, professor, débito de 50, é menos 50. Um crédito de 90, mais 90. Deixa eu só escrever um pouquinho mais em cima. Ficou um débito de 50 menos 50, mais um crédito de 90, menos um débito de 60. Professor, quanto é que vai dar aqui o saldo? Cara, são 3 números para operacionalizar. Você vai fazer de 2 em 2. Você vai começar fazendo essa conta aqui comigo, ó. Quanto é que dá menos 50? Mais 90. Professor, sinais diferentes. Dá menos, você vai subtrair. Professor, a resposta aqui vai dar 40, professor. Só que vai dar 40 positivo ou negativo. Quem é o maior, 50 ou 90? É o 90, professor. Então, vai ser positivo. Agora, eu boto menos 60. Agora, eu vou fazer a conta do 40 com o 60. O 40 é positivo, o 60 é negativo, só que o sinal do 40 é mais, o sinal do 40 é menos. Sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos, professor. Quer dizer que eu vou subtrair. Dá 20. Só que vai dar 20 positivo ou negativo? Negativo, professor. Também deu saldo final deu saldo negativo, professor. Vocês entenderam? Foi que nós fizemos 2 contas aí. Vamos treinar um pouquinho mais. Olha só, professor. Agora falando de gols, saldo de gols, professor. Um time marcou 23 gols e sofreu 30. Ele ficou com um saldo positivo de gols ou saldo negativo? Professor, quando ele marca, professor, é mais 23, sofreu menos 30. Professor, o senhor vai subtrair. Dá 7 e dá 7 negativo, professor. Sinais diferentes, quer dizer que eu vou subtrair e na resposta eu conservo o sinal do maior. No caso, eu vou conservar o sinal do 30. Letra D, saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu de 7 a 1. Se ele perdeu de 7 a 1, professor, quer dizer que ele sofreu 7 gols, então é menos 7 e fez um gol. Professor, o saldo de gols aqui, vou subtrair.
vai ficar 6 e vai ficar 6 negativo. Vocês estão entendendo? Professor, por que o senhor subtraiu? Sinais diferentes. Menos do 7, mais do 1. Sinais diferentes, subtrair. 6. Por que ficou negativo, professor? Porque eu repito o sinal do maior. Falando em temperatura, olha aí, ó. A temperatura final do congelador, quando ele sai, é de menos 5 graus Celsius e aumenta para menos 8. Qual é o saldo, professor? Ele disse que era menos 5 graus mais 8 graus, professor. A temperatura vai ficar em quanto? Sinais diferentes, dá menos, quer dizer que eu vou subtrair, dá 3. Errei, professor, até que enfim deu um positivo, ó. Deu 3 graus Celsius positivo. Só escrever esse 3, ficou feio danado, cara. Só ficou mais... mais 3 graus Celsius. Deu certo? Por que esse aí ficou positivo, professor? Você não subtraiu, não tinha que ficar menos? Não. Eu só subtraí o 5 do 8, deu 3. Mas por que ficou positivo? Porque eu conservo o sinal do maior. Quem é maior, 5 ou 8? É 8, professor. Então, o senhor vai conservar o sinal do maior. Entenderam? Prof, eu acho que sim. Então, já dá de vocês exercitarem. Agora é o momento. Vai lá, dá o pause e tenta fazer sozinho. Você está vendo ali que as operações envolvem 3 parcelas, 3 números. Tá bom? Então, você vai fazer de 2 em 2, sempre realizando jogo de sinal. Deixa eu ver se tem aqui, tem mais aqui. Olha só, professor. Se eu fizer a conta desses dois aqui, professor, ó, quanto é que vai dar, professor? Essa parte aqui. Professor, aqui vai dar mais 5 menos 4, que eu vou repetir. Professor, o senhor vai subtrair, dá 1, e vai dar 1 positivo, professor. Vocês entenderam? Vão fazendo. Olha, ficou tudo letra A, letra A, letra A, letra A. Não entendi porque ficou tudo letra A. Era letra A. Bem o corretor. Letra B, letra C. Professor, vamos lá o outro. Faz os dois primeiros aqui, ó. 12 mais 5 vai dar 17 positivo menos 8. Professor, sinais diferentes dá menos, o senhor vai subtrair. Vai dar 9. 9 positivo ou negativo? Professor, conserva o sinal do 17, que ele é maior. Dá 9 positivo. Letra C. 7 menos 3, professor, vai dar mais 4, mais o 5, que eu estou repetindo aqui. Mais com mais, sinais iguais dá mais. Também dá 9, conserva o sinal do maior, professor. Ó, coincidência. Os dois deram 9. Professor, e se a conta aumentar o tamanho? Tomara que você esteja acertando aí. Se eu tiver com mais de 3 parcelas, professor, eu tiver com 4 parcelas, você pode fazer os dois primeiros, fazer com o terceiro, depois fazer com o quarto. Ou você pode agrupar de 2 em 2. Como assim, professor? Na letra D aqui, você vai fazer igual como foi na letra A, B e C. 8 menos 1, professor, dá 7 positivo. Mais 2, ó, sinais iguais, do 7 e do 2 dá mais, quer dizer que eu vou somar. Olha, caramba, deu 9 de novo. Positivo, professor. Estou até estranho. O outro também lá, deixa eu ver quanto foi que deu. 3 mais 2 dá 5. Ah, aquele lá deu 1 mesmo. Eu já fiquei pensando, será que a letra A dava 9 também? Só faltava, hein, gente? E essa última, se der 9, danou-se mesmo, professor. Ó, eu vou fazer de 2 em 2, gente. Eu vou pegar esses dois aqui, achar o resultado. Vou fazer esses dois aqui, achar o resultado. E o resultado que eu encontrar, eu operacionalizo de acordo com os sinais que aparecerem. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto é que dá menos 3 mais 5? Professor, menos 3 mais 5 dá mais 2. Por quê? Os sinais eram diferentes. Eu vou subtrair, conservar o sinal do maior, professor. Beleza, deu mais 2. Menos 2 menos 9. Sinais iguais. Quer dizer que eu vou somar e conservar o sinal do maior. 9, 10, 11. Professor, aqui vai dar 11. E vai dar 11 negativo.
negativo, professor, porque eu vou conservar o sinal do 9. Agora, eu vou fazer esta conta aqui, professor. Mais 2 menos 11. Quanto é que vai dar mais 2 menos 11? Sinais diferentes, quer dizer que nós vamos subtrair e, na resposta, conservar o sinal do maior. Prof, tá de brincadeira, professor. Deu 9 de novo. Se eu subtrair 11 de 2, dá 9, só que vai dar 9 negativo. Você viu a diferença do anterior? O anterior eu conservei o sinal do 7, que era positivo, e esse da letra E nós conservamos o sinal do 11, que era negativo. Certinho? Deu certo? Vamos lá, professor. Olha só, tem mais. E, professor, esse aqui tem mais de 4 parcelas, ó. Faz esses dois, e depois tu pega aquele 3 lá, ó. 7 mais 8, professor, aqui vai dar mais 15. Menos 6 menos 4, vou somar, professor, dá 10, só que vai dar 10 negativo. E eu vou baixar aquele 3 lá, ó. Vou fazer de novo esses dois, professor. Mais 10 menos 15, vou subtrair, conservar o sinal do maior. Vai dar mais 5 menos 3. Quanto é que vai dar mais 5 menos 3? Professor, subtrai, conserva o sinal do maior. Olha aí o resultado dessa expressão, professor. Estão acompanhando direitinho? Estão entendendo? Prof, essa última aqui, do mesmo jeitinho. Esses dois, depois repete aquele 3. Menos 5 mais 4, vou subtrair, dá 1. Dá 1 positivo ou negativo? Negativo, professor, porque conserva o sinal do maior. Menos 2 menos 7, professor, dá 9. Vou somar, sinais iguais. Só que dá 9 positivo ou negativo? Também negativo. Baixa aquele 3. Professor, aqui. Menos 1 menos 9 vai dar 10, que eu vou somar, porque os sinais são iguais. Conservar o sinal do 9, mais 3. Agora, só para finalizar a conta. Menos 10 mais 3, os sinais são diferentes. Quer dizer que a gente vai subtrair, conservar o sinal do maior. Se eu subtrair 10 de 3, dá 7. Só que vai dar 7 negativo. Você conseguiu aí? Fez devagarzinho cada um dos jogos de sinal. Estou aqui na torcida, professor. Vamos para mais. A aula é só para isso mesmo. Professor, aqui e aqui. Olha, a primeira ali, 23, 45, nós vamos subtrair, professor. Vai dar exatamente 22, professor. Só que dá 22 positivo ou negativo? Negativo, professor. Por quê? Porque vai conservar o sinal do 45. Menos 12 mais 67. Professor, vamos subtrair. O 12 é negativo, 67 é positivo, eles têm sinais diferentes. Se eu subtrair 12 de 67 ou 67 de 12, professor, dá exatamente 55, professor. Dá 55. Mas dá 55 positivo ou negativo? Professor, positivo. Que repete o sinal de 67, que é maior. Quanto é que vai dar a conta aí, professor? Opa. Professor, olha, tipo assim, você vai subtrair o 22 de 55. E depois de subtrair, o senhor vai conservar o sinal do maior, o sinal do 55. Então, vai dar positivo. Então, aqui, professor, vai dar exatamente 33, professor, se eu subtrair. E vai dar 33 positivo. Vocês entenderam? Espero que sim. Vamos lá, professor. Olha a última aqui, para a gente fechar essa atividade. Vou fazer essas duas contas. Vou fazer essas duas. Quanto é que vai dar? 72 menos 24, professor. 72 aqui ele é mais, viu? Que eu não estou enxergando. Sinais diferentes dá menos. Você vai subtrair. 72 menos 24. 12 menos 4 dá 8. 6 menos 2 dá 4. Professor, isso aqui vai dar 48 e vai dar 48 positivo, professor. Por quê? Porque conserva o sinal do maior. Menos 56 mais 13, professor, também o senhor vai subtrair.
vai ficar exatamente 43, professor. Só que aqui vai dar 43 negativo. Por quê? Porque eu conservo o sinal do maior. Agora a gente vai ter que finalizar a conta do 48 positivo e do 43 negativo. Professor, soma ou subtrai? Subtrai e conserva o sinal do maior. Professor, vai dar exatamente a resposta 5 positivo. Deu certo? Será que ainda tem mais? Deixa eu ver, professor. Ih, botei muitas mesmo. Vamos lá, professor. Continua então. Deixa eu ver. Menino, olha só. Eu pensei que eu tivesse botado menos. É bom que treina. Tem aqui. Tem aqui. Professor, 68 menos 34 vai dar 34 positivo. Menos 54 mais 43, professor, vou subtrair. Vai ficar 7, 8, 9, 10, 11. Dá 11, professor. Só que dá 11 negativo. Mais 34 menos 11, professor, vou subtrair. Vai dar 23 positivo. Entendeu? Conservo o sinal do 34. Menos 27 menos 35, eu vou somar, professor. Vai dar 62, professor. Negativo, porque eu conservo o sinal do 35. Aqui eu também vou somar, professor. 68 com 98 vai dar 150 com 16. Vai dar 166, professor. Fica menos 166, professor. Estão começando a entender? Prof, por que deu menos 166? Não era para subtrair? Não. O sinal de 68 é negativo. Sinal do 98 ele também é negativo. Quer dizer que eu vou somar os dois valores. 68 com 98, aí você pegava uma folhinha de rascunho. 68, 98, 8 com 8. 16 sobe 1. 9 com 6 dá 15, com 1, 16. 166. Só que aí, depois que você chega no 166, você tem que ver se ele vai ser positivo ou negativo. Aí você olha os sinais dos números envolvidos. O que é que a gente faz? Conserva o sinal do maior. Tipo, aqui agora, para a gente finalizar, eu vou somar esses dois valores, professor. 166 com 62 vai dar 8, 12, 1. Professor, aqui vai dar 228. Só que vai dar 228 negativo, professor. Por quê? Porque conserva o sinal do maior. Tem mais duas. Vai lá. Esse. Já pegou a manha? O professor ali vai dar, deixa eu ver, 48 com 25 vai dar 73, professor. 73. Positivo. 79 menos 99, professor, vai dar 20. 7, 9, 8, 9, 9 dá 20. 20 negativo. O professor aqui vai dar, subtrai, vai dar 53 positivo, professor. Certinho? A última, agora sim. Agora é a última mesmo. 59 menos 43, 7 com 9 vai dar 16, professor. Positivo. Conserva o sinal do 59. Professor, o último aqui o senhor vai subtrair também, né? 7, 6, 2, 4. Vai dar 52, professor. E é 52 negativo, que conserva o sinal do 76. Professor, 16 menos 52, vou subtrair, sinais são diferentes. Professor, aqui vai dar 36 negativo. Pegou a ideia? Começaram a entender? Gente, se eu já começo a ideia da minha operação tendo cuidado com o jogo de sinal, isso vai facilitar eu começar a resolver situações, problemas. Situações essas do próprio cotidiano. Tipo, Pedro tem 2.500 na conta. Se ele fizer uma retirada de 3.100, fica com quanto de saldo?
Professor, retirar é diminuir, não é? Então, espera aí. O senhor tem um crédito, né, um saldo de 2.500. Isso é o que você tem. E você vai tirar 3.100, ou seja, tu vai tirar mais do que o que tu tem. Tu vai ficar com saldo positivo? Não, professor, eu vou ficar com saldo negativo. Prof, o resultado desta conta aqui, para ser obtido, nós vamos subtrair esses dois valores, professor, que vai dar 600. Mas vai dar 600 positivo ou negativo? Negativo, professor. Por que que dá negativo? Porque eu conservei o sinal do 3.100. Professor, e por que que o senhor subtraiu? Porque os sinais eram diferentes. Então, o jogo de sinal é apenas, isso para adição e subtração, é apenas para me dizer se eu somo ou se eu subtraio. E na resposta, sempre conserva o sinal do maior. Meus amores, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de todos, tá bom? A presença de todos. E tem material, acho que eu deixei a atividade finalzinho da aula para vocês treinarem, tá bom? Treina lá, traz as dúvidas para a próxima aula, pode ser? A gente finaliza novamente com aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.